É para fazer esses vídeos por obrigação, eu vou fazer. Seguinte, hoje foi o primeiro final de semana, né, depois de começar essa experiência, e basicamente eu senti que quando eu acordei eu tinha muito mais vontade de fazer as coisas. Então eu acordei ali por volta das 6 da manhã, bebendo bastante água, estudei bastante, design e tal. Só que passou as 2 horas que eu fiquei de estudo, aí eu tomei café e as coisas começaram a desandar, porque primeiro começou uma ideia de que, peraí, tá, não tem importância, posso fazer isso depois. Posso fazer isso depois do almoço, posso fazer isso outra hora. E essa sensação de postergar, sabe, de maneira tranquila, né, o meu compromisso, acabou fazendo com que eu não pudesse dar conta desse compromisso de maneira alguma, né? Outra coisa também, até este horário eu estava usando a tecnologia de forma consciente, né? Então eu sabia que eu não deveria mexer no celular até aquele momento e enfim, aí depois eu comecei a usar, né, para responder algumas mensagens, para ver algumas mídias, só que é extremamente fácil de perder o controle, né? E eu senti que ao decorrer do dia eu perdi esse controle, né? Então eu comecei a explorar aí alguns artistas que eu tenho muita vontade de conhecer mais, tipo Moebius, uma rapaziada aí muito da hora. Fiz algum progresso nisso, porque eu comecei a pensar num projeto de criação de mundo, né, de uma história, que é um projeto que eu tenho há bastante tempo, desde o livro que eu publiquei quando eu tinha 10 anos de idade. Então faz 9 anos aí que eu tenho essa ideia de criar um mundo e expandi-lo, né, para poder soltar um pouco a minha criatividade, que eu tenho sentido que nesses últimos tempos eu não tenho criado muita coisa em relação à criatividade em si. Ahn, e é isso, não tem muito que falar sobre. Eu acho que talvez eu tenha perdido um pouco a manha, sabe? De criar as coisas, de querer correr atrás das coisas, sabe? Porque, porra, criar um universo é uma coisa tão da hora, sabe? Tipo, criar uma arte, ter uma visão artística sobre algo que você queira representar depois de alguma forma, algo tão legal, cara. Algo tão legal de se fazer. Eu não fiz isso. Os meus últimos desenhos eles são meramente gráficos, né? Obviamente tem uma relação sentimental ali com meu pai e tal. Acho que também isso é reflexo de talvez aí um hiato que aconteceu aí depois da doença do meu pai e a morte dele, né? Então, começar a criar as coisas, né? Começar a querer ver as coisas com mais cor também. Mas é isso, assim, hoje eu não consigo perceber uma arte que eu consiga criar, que eu me sinta bem criando, sabe? Eu quero que seja algo colorido, né? Eu quero que tenha algo que seja a ver comigo, que ela tenha um símbolo, que ela simbolize alguma coisa. Talvez misturar ali um lápis vermelho com um grafite, sabe? Alguma coisa nesse gênero, assim. E, enfim, para não ficar parado, né? E aí começar essa coisa aí de criar um mundo que eu acho muito bacana. O negócio da música, né? Pô, não tem o que fazer, cara. Tem que ir lá na casa do Marcelo, ver que dia que ele pode lá, pra gente levar esse negócio da música pra frente. A letra da música tá escrita. Então é só botar ali no estúdio, certo? E você já tem um ritmo. Mas comecei a ler Douglas Adams, que também é outro cara que criou putas universos incríveis da hora, né? Também você vai ver que a minha clareza mental tá bem ruim. Eu passei muito tempo em tecnologia hoje, né? E como afeta a minha clareza mental, né? Identificar os gatilhos que me levam a perder o controle em relação ao consumo que eu tenho
e também como que isso me afetou de uma maneira que eu acabo perdendo o gosto pelas coisas, sabe? O tato, né? De querer fazer. Enfim, é isso. Tá? Até mais.